Oi, boa noite, Dani. Oi, Aquiles, Claudinha. Ah, que delícia estar aqui com vocês. Entrou. Oi, Maria Luísa, Damares. Oi, Li, Oi, meu amor, tudo bem aí? tudo. Parece que tá meio travado, é a impressão minha? Não, aqui pra mim tá funcionando. Tô te vendo super bem, te ouvindo bem, tudo certo. Ótimo. Para mim aqui tá um pouquinho travadinho a minha imagem, não a sua, então tudo bem se você está me vendo. Tô vendo você sim, tudo certo. A gente testou essa Joia, que semana, né, bom. para ver se funcionava aí, que teve alguns problemas no Instagram, mas acho É. que vai dar tudo certo, né? Ai, tomara, Li, Vai. vamos lá fazer nosso bate-papo gostoso. Ai, olha, queria te agradecer, Claudinha, de todo o meu coração, por você aceitar fazer parte do time aí que eu tenho trazido aqui para bater esse papo, para conversar, para trazer mais informações para as pessoas, para divulgar áreas que não são muitas vezes as áreas que eu domino, mas que são coisas que eu sei que são muito importantes, que podem fazer uma grande diferença, né, na vida de todo mundo. Então, queria te agradecer demais, demais. É uma honra ter você aqui. Eu sei que a sua vida está muito puxada, por N razões. Nós vamos conversar sobre isso, né? Vou pedir para você me contar como é que estão as coisas. Mas de coração, queria te agradecer muito por isso. Ah, Li, eu que tenho que agradecer, né? Eu acho que assim, a vida fez a gente se cruzar muitos anos, né, atrás, e eu olhava você e falava, eu quero ser que nem ela quando eu crescer. E aí, de novo, a vida nos colocou juntas, né, com a mesma profissão, e eu acho que isso foi um presente, porque eu pude estar perto de você de uma forma que é maravilhosa, né? Então, para mim é uma honra estar aqui, podendo contribuir com esse projeto tão lindo, Que que é trazer delícia. informação para as pessoas, né? Eu acho que isso é sempre maravilhoso, muito válido. Eu acho que isso faz parte, inclusive, da nossa formação, daquilo que a gente escolheu para a vida, que é ajudar as pessoas, né? E por Exato, que não por meio de né, de uma tecnologia e de uma coisa que a gente pode se aproximar de tanta gente? Então, exato. acho lindo, fiquei super feliz com essa sua empreita de trazer informações, Ai, que né? bom, E Claudinha. espero que eu possa contribuir. Ai, que delícia. Realmente, né? Eu estudei com o teu irmão, né, há muitos anos, e eu Isso. lembro que até um dia que a gente conversou, que você falou, ah, você usava uns negócios diferentes no cabelo e tal. E aí, só depois de muitos anos que eu fiquei sabendo que alguém achava que aquilo ali era um estilo, quando na Eu achava o verdade. máximo, Lígia. Mas vai vendo, olha a minha situação. Eu tinha cortado o cabelo tipo Demi Moore no Ghost Isso. e Uhum. curti por um tempo aquele corte e daí quis deixar o cabelo crescer, né? E aí, daqui até aqui, amiga, tem uma fase cogumelo que não há meios de você administrar. Então, eu tentei de Uhum. tudo naquele período ali, né? E só que eu não sabia que alguém com uma alma caridosa como a sua achava que aquilo ali era estilo, era uma onda, Eu né? achava o máximo. Eu falava, gente, olha que mulher que sabe se impor, que sabe falar, que usa o estilo dela. E eu achava aquilo demais, Li. Achava Continuo achando você demais e linda, tá? uma pessoa super resolvida, né? Ai, Super. Se você não Claudinha. contasse, eu iria continuar achando a mesma coisa, viu? Ah, mas você sabe que a gente Joia. compartilhando essas coisas é sempre bom, né? É, com Ai, certeza, ai. Li. Isso Olha, aí, eu isso é muito queria te bom. dizer que assim, eu senti muita alegria desde o dia que a gente se encontrou na faculdade, quando você entrou para dar aula. A tua postura, aí eu vou te falar qual foi o meu impacto, qual foi a minha opinião. Parecia que estava entrando ali naquela reunião uma uma sábia, uma pessoa, uma Nossa. senhora, no sentido da sabedoria. As tuas colocações foram de uma profundidade
de uma assertividade e ao mesmo tempo de uma delicadeza que me deu um impacto com a tua fala que eu não sei se eu já falei com tanta clareza assim para você. Mas aquele dia eu não vou esquecer. Eu sei aonde eu estava sentada, onde a gente estava, que momento foi que você foi apresentada para dar aula na faculdade. E eu senti uma coisa tão boa aquele dia. Eu falei, nossa, eu preciso aprender muito com ela. E eu aprendo, Claudinha. Eu aprendo com esse mix entre a delicadeza, a doçura e a assertividade. Essa posição, esse posicionamento que acolhe, que acalma a gente. Você não se sente sozinho carregando um piano, entende? Você sente que tem uma parceria. Nossa, Li, você é demais. É assim que eu vejo, é assim que eu sinto. Então, antes de você se apresentar e falar de você, falar da tua formação, que eu acho que embasa muito do que a gente vai discutir e conversar aqui nessa live, mas eu queria falar isso para você, queria que você soubesse. Eu tenho chamado aqui as pessoas que moram no meu coração e que fazem diferença na minha vida. E não a parte mais gostosa da live é contar por que a pessoa faz tanta diferença na minha vida. Juro que essa é a parte que eu mais gosto. E eu sei que às vezes a pessoa fica meio sem graça, mas é parte da live, tá? Isso aí é parte do Entendi. projeto. Ai, que linda. Eu fico super feliz, porque olha, Lígia, esse mundo está rodeado de tantas pessoas que têm essa energia ruim e que tem uma coisa, né, que fica perto da gente. O fato de você ter contado que aquele dia que, para quem, todo mundo que já passou, né, por ser novata num trabalho, alguma coisa, chegar num ambiente e eu ouvir isso hoje de você, nossa, isso me dá, assim, uma paz, né, uma sensação de que aquilo que eu queria transmitir eu consegui, né, porque eu tava ali pra gente ser um time, para aquela coisa funcionar, para ser uma coisa bacana para os alunos, e eu ainda tô lá, né, então uma das coisas da apresentação, né, e que eu ainda tô na faculdade, enfim, mas eu fiquei, e é muito gostoso a gente ter essa troca, né, deles saberem que a gente se conhece há tantos anos, eu devia ter, sei lá, 12, 13 anos nessa época, né, e a gente se cruzar desta forma, né, muito gostoso. Exato, então a gente deu aula num período, né, juntas na faculdade, na Metrocamp aqui em Campinas. Eu saí da faculdade já faz acho que 2 anos e meio, talvez, ou 3 anos, e eu queria que você contasse então como foi a tua escolha profissional, como que é a tua vida, como que tá a tua vida nesse período aqui, antes da gente entrar no nosso assunto. Tá joia. Bom, eu sou fisioterapeuta, eu me formei na PUC de Campinas, que foi uma das coisas que a vida não nos aproximou neste momento, que a gente fez a mesma faculdade, mas eu nem sabia, te encontrar na faculdade novamente, dando aula, né, como docente. E desde a faculdade, Lígia, eu quase desisti da fisioterapia, né, até eu ter a disciplina de saúde da mulher. E eu me encantei com aquilo, era no 3º ano da faculdade, eu falei, não, é isso que eu quero fazer, então eu não vou desistir por causa disso. Dei um jeito de fazer um trabalho voluntário na Unicamp nessa época, no grupo de parto de cócoras, então eu nem era fisioterapeuta, mas eu já estava dentro do CAISM, para estar perto da área, para eu viver aquilo, né, ter a vivência daquela experiência de estar perto de gestantes, de parturientes, dessas mulheres parindo. E foi uma experiência linda, eu fiquei quase 4 anos lá, né, no grupo de parto de cócoras, e aí eu me formei nesse meio do caminho e resolvi fazer a especialização em saúde da mulher. E eu tive o privilégio de estar dentro do CAISM mais uma vez, aí como aluna de pós-graduação. Eu digo que aquele lugar é extremamente sedutor e a gente não consegue largar porque é um lugar maravilhoso, né? De um centro de cuidado, de atenção integral à saúde da mulher e que a gente pode viver essa atenção integral de uma forma muito profunda, né? Então foi 1 ano de especialização lá e eu pude viver todas as áreas da saúde da mulher, desde a uroginecologia, da oncologia, da obstetrícia. Continuei mais um pouquinho nesse grupo, né, de parto de cócoras e depois disso eu sabia que eu gostava de dar aula, né? Acho que isso sempre teve em mim, acho que desde criança eu amava brincar de professora, enfim. E eu fiz o mestrado.
E aí eu fiz um mestrado lá, então eu continuei no CAISM, fiz um mestrado lá em saúde da mulher, em assoalho pélvico, que é uma coisa que nós vamos falar isso hoje, o que que é esse bendito do assoalho pélvico, que é bendito mesmo, né? E depois disso eu resolvi ter minha família. Dei uma pausa, resolvi ter meu primeiro filho, e eu só estava no consultório, porque desde 2006 eu trabalho no consultório com uma equipe de urologistas, que é a mesma até hoje, né? Eu trabalho com eles. E aí por várias coisas do destino, eu falo que foram assim, todas as coisas mais recentes da minha vida aconteceram em uma semana. Nessa uma semana, tipo, de segunda a sexta, cada dia foi uma novidade. Um dia eu fui chamada para ser supervisora no CAISM oficialmente, que era uma das coisas que eu mais desejava, ser supervisora da área de uro. Depois, no dia seguinte, eu fui chamada para dar aula na Metrocamp. E depois, no outro dia, eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. Gente, então, assim, foi uma sucessão. Foi. Não, e além de tudo, nessa mesma semana, eu consegui o credenciamento da Unimed para atender assoalho pélvico em Campinas, né? Então, aquilo pra mim, eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou pegar, o que que eu vou largar? Eu falei, não vou largar nada. Era tudo que eu sempre quis. Tudo bem que veio tudo junto. Seja o que Deus quiser, né? E aí começou essa minha jornada de docência dentro da Unimetrocamp, que eu já tô há 5 anos, Lígia, como passa rápido, né? Nossa, nem fale. Então, já passaram-se 5 anos, e aí nesse meio do caminho, eu, com as minhas inquietações de atendimento das pacientes, com as minhas inquietações das mulheres com dor de assoalho pélvico, com dor na relação sexual, eu queria uma coisa para tirar essa dor, né? E a gente tem recursos na fisioterapia para isso, mas os recursos desse assoalho pélvico, que é uma das coisas que nós vamos falar hoje, mais tenso, os recursos para tratar essa disfunção da musculatura, essa musculatura que não tá legal, eram doloridos, e aquilo me incomodava absurdamente. E eu comecei a lembrar das coisas, né? A pessoa já estava sofrendo e ainda tinha um tratamento na base da dor, né? Exatamente. Você sabe bem como é isso, uma liberação miofacial, né? O paciente está com aquela tensão, dói pra caramba pra você tirar, e aquilo me incomodava muito. Eu queria tirar aquela imagem de dor, e justamente quando ela procurava um tratamento, e aí, por causa disso, eu comecei a experimentar algumas coisas, e até que um dia, num curso, eu ouvi uma professora, que é a Silvana Shoa, que é um ícone da área da saúde da mulher e da uroproctologia, que é uma pessoa, assim, que você ia amar conhecê-la, porque ela é do bem mesmo, uma pessoa maravilhosa. Ela disse uma frase num curso, ela fala, eu usei um laser para uma coisa. Gente, aquilo fez uma eureka na minha cabeça. Eu falei, por que não a gente usar o laser da fisioterapia e adaptar para a uroginecologia? Né? E essa ideia foi tão diferente, inovadora, que virou um doutorado. Né? Então hoje a minha vida é do jeito que você disse, extremamente restrita, porque eu estou no final desse doutorado, né? No final desse processo. Amanhã eu tenho reunião com o estatístico, estava vendo banco de dados, enfim, justamente para ver o efeito disso que eu sempre quis saber, né, de uma técnica que aliviasse a dor, que é o efeito do laser, no assoalho pélvico dessas mulheres. Então, além de todas essas coisas que aconteceram naquela semana, eu não disse não para nada, eu ainda arrumei mais uma, que foi o doutorado. Então, por isso que, né, minha vida ficou completa, era tudo que eu sempre quis. Eu falei, eu vou rebolar e vou tentar fazer tudo, e eu rebolo até hoje, e arrumei mais uma coisa. Mas eu faço o que eu amo, né, Lígia? Então, eu acho que é isso que me move. Exatamente. Então, assim, eu chego em casa cansada, mas eu chego feliz, eu quero ver mais alguma coisa, eu quero ajudar mais alguém. E essa é a minha trajetória dentro da saúde da mulher e da urologia, do assoalho pélvico, né? Então, para contar um pouco aí. Que legal. E você sabe que é raro a gente ouvir uma história que começou... É raro a gente conseguir conversar com quem trouxe aquela primeira informação, teve aquele primeiro insight, né? Você tá me ouvindo, Claudinho? Parece que deu uma travada. Aí, voltou. Voltou. Talvez tenha sido a internet. Isso. Eu estava falando que nem sempre a gente consegue conversar com quem teve a ideia inicial, né? Com quem teve o insight que promoveu um estudo e que daí desencadeou tanta coisa boa, né? Tanta pesquisa a partir disso. Porque é sempre isso, sempre começou com alguém que teve uma primeira ideia, uma primeira percepção, né?
E então é uma alegria enorme poder ouvir tua história, poder saber que foi assim, né? E tantas coisas boas que você vem desenvolvendo, tantos cursos que você vem ministrando para nessa área, né? Trazendo esse conhecimento e Exatamente, difundindo Li. esse conhecimento para todo mundo, né? Foi uma coisa inesperada, vou ter até a oportunidade de falar isso publicamente, porque eu adoro meu cantinho, adorava meu anonimato, eu e minhas pacientes, aquela coisa bem tranquila, e de repente com essa ideia que virou um doutorado e todo mundo queria saber, porque parece uma coisa muito diferente, né, daquilo que a gente estava acostumado, mas nada mais é do que o laser que a gente sempre usou na fisioterapia. Só que essa adaptação, né, para a fisiopatologia das questões da saúde da mulher, da saúde do homem, enfim, desse assoalho pélvico, e não é só no assoalho pélvico, a gente pode usar em várias disfunções que a gente encontra nessa área da uroginecologia e obstetrícia, né? E essas adaptações eu fui experimentando. E nisso surgiu um convite para dar um curso. E eu falei, vou dar um curso, ok. Mas virou um curso que virou um boom de pessoas me ligando, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E assim, eu adoro dar aula. E eu falava, gente, que coisa gostosa eu poder estar perto de tanta gente diferente. Conhecer tantos fisioterapeutas no Brasil inteiro, interessados em aprender. Então foi uma experiência incrível. Eu dei 14 turmas em um ano desse curso, ano passado. Então ele nasceu ano passado, já foram 14 turmas. Esse ano deu uma bagunçada no processo pela pandemia, mas não parou, viraram mini cursos e as pessoas querem saber. Então, para mim, isso é um prazer, é uma honra poder transmitir um pouco disso que eu passei, dessa minha vivência. Claro que isso demanda de muito estudo, né, Lígia? Porque toda tecnologia tem aquelas pulos do gato, aquelas coisas que a gente tem que desvendar e mastigar para trazer aquilo de uma forma mais tranquila para os alunos, né? Porque quando você fala de luz, de onda eletromagnética, disso, daquilo, é tudo muito doido. Mas eu acho que esse curso conseguiu trazer de uma forma mais simples para muita gente, para trazer alívio de dor e dessas dificuldades todas que essas mulheres passam, principalmente mulheres, né? Então, acho que é disso um pouco que aconteceu, né, em relação a esses cursos por aí. Foi inesperado, mas eu falei, vou abraçar a causa e foi muito legal. Com certeza, foi a melhor coisa que você fez, não tenho dúvida, e acho que quando a gente está conectado com a nossa missão, no Theta Healing a gente chama isso de tempo divino, quando os campos se abrem para que a gente possa desempenhar o objetivo, o propósito de vida que a gente tem, né? O seu propósito de vida, não tenho dúvida que já era ajudar as pessoas, mas quando você tem um insight desse, portas se abrem, e tudo isso que você está falando acontece, isso chama, amiga, tempo divino. Você pode ter certeza que você está cumprindo uma missão, cumprindo uma missão que você veio aqui para esse planeta, trazer alegria extra, viu? Ai, que bom. Eu espero que eu continue nessa missão. E aí a gente chegou nesse título, Saúde Íntima, conectando as questões da infância, né, até a idade madura. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de não ser só um assunto feminino, né? Ser um assunto que tanto dos homens quanto das mulheres, né? O que é o assoalho pélvico? Explica isso para todo mundo entender e explica como que funciona isso no homem e na mulher. Por favor, Claudinha. Certo. Bom, aí, Lígia, é até bom que a gente está tendo a oportunidade de falar sobre isso, porque muitas pessoas falam, o períneo, né? O períneo, o assoalho pélvico, o que é isso? Qual que é a diferença dessas... Será que existe uma diferença entre essas nomenclaturas, essas estruturas, né? E o que a gente, só para deixar bem claro, períneo é uma região que compreende na mulher entre o ânus e a vagina, e no homem entre o ânus e a bolsa escrotal. Então, ambos têm essa região, né? Só que é uma forma simples da gente dizer uma coisa que, na verdade, falar de assoalho pélvico é uma coisa muito mais ampla, muito mais completa, eu diria. Assoalho é como um chão, né? De assoalho mesmo. É um chão que tanto homens e mulheres têm, que é uma estrutura, esse chão é o chão que vai sustentar os nossos órgãos pélvicos numa posição ideal. É um chão formado de músculos e estruturas de sustentação, como fáscias e ligamentos. Eu falo que a
pele de dentro, né? É uma estrutura tipo uma constituição como uma pele, mas não é bem uma pele, né? Para quem está ouvindo e é mais leigo, mas são estruturas de sustentação. E essas estruturas estão super correlacionadas, tanto na mulher quanto no homem, na nossa capacidade de conter. Conter o quê? Conter fezes, urina. Então, é uma musculatura que ambos os sexos têm e que o desenvolvimento do controle dessa musculatura começa na infância, por isso que tem tudo a ver com a infância também, né? Mas que essa musculatura pode sofrer. No caso masculino, né, a principal causa de sofrimento dessa musculatura é quando os homens podem ter um câncer de próstata, por exemplo, né? E esse tumor de próstata, ele tiver a necessidade de fazer uma cirurgia de remoção completa dessa próstata, que chama prostatectomia radical. Se porventura esse homem tiver um câncer de próstata, que aliás é até uma coisa importante da gente falar, porque é o segundo tumor, né, maligno mais comum entre os homens no Brasil, então se espera mais de 65 mil casos para esse ano, então é um tumor extremamente comum. Então se esse tumor for o tamanho, o estadiamento que a gente chama, né, o grau dessa doença, for necessário a retirada completa dessa próstata, a prostatectomia radical, pode haver necessidade da retirada de um dos esfíncteres. O que é esfíncter? É uma das torneiras. A gente tem uma caixa d'água, que é a nossa bexiga, e 2 esfíncteres, tanto homens quanto mulheres, para segurar, para conter, para a gente não vazar urina. Então, no caso da prostatectomia radical, pode ser necessário retirar um dos esfíncteres, e pode ser que além de retirar esses esfíncteres, significa que a nossa caixa d'água agora tem uma torneira para não vazar, sendo que ela tinha 2, né? Pode ser que o esfíncter que sobrou, ele ainda pode ter uma certa lesão, uma lesão parcial, né? Só que o esfíncter que sobra é o esfíncter que vem do assoalho pélvico, que é uma musculatura voluntária, que é uma musculatura passível de treinamento, de fortalecimento. Então, para esses homens saberem que existe assoalho pélvico, saberem que essa é uma estrutura que eles vão ouvir falar se porventura eles tiverem algum problema como esse, né, como uma neoplasia ou um tumor de próstata e precisarem dessa cirurgia. Por quê? Para que eles minimizem ou para que eles não tenham mais, porque assim, uma das coisas que essa falta dessa torneira pode causar é o vazamento da caixa d'água, ou seja, perda de urina. É uma das sequelas mais comuns dessa cirurgia. E para minimizar essa perda ou até cessar essa perda urinária, esses homens terão que treinar o assoalho pélvico, fazer um treinamento mesmo, como ir na academia. Contrações sustentadas, contrações rápidas, ou seja, um treinamento muscular para que essa torneira que restou, que é aquela que está ali derivada dos músculos do assoalho pélvico, dê conta da falta da outra que foi retirada na cirurgia. Então, é uma coisa que parece muito longe para os homens, né, pensar em assoalho pélvico, mas eles também têm, e talvez em alguma fase da vida eles também tenham que treinar essa musculatura. Só nessa situação, Lígia, basicamente porque os homens têm uma diferença e uma vantagem biológica entre nós mulheres, que é a presença da testosterona, que é o hormônio masculino, por mais tempo. Então essa musculatura tende a ser mais fortalecida, entre aspas, né, ter um tônus melhor, simplesmente pela presença da testosterona. Então, essa fraqueza muscular com a idade, a gente vai ver menos neles, né? A gente vai ver muito mais essa questão da perda urinária por uma sequela de uma cirurgia. Então, assim, é uma coisa que é preciso ser falada, porque eu pego muitos pacientes homens no consultório que não tiveram essa orientação pós-cirúrgica, que é possível fazer um treinamento muscular, porque pode ser que ele não fique completamente seco, mas pode ser que diminua muito essa perda urinária e ele tem uma qualidade de vida boa, ele não precisa, né, ficar usando uma fralda, por exemplo, né? E aí, se ele fizer esse treinamento muscular com um fisioterapeuta especializado acompanhando a evolução dessa consequência da cirurgia, a chance dele ficar bem é muito grande, né? A chance de melhora é muito grande, né? Então, é uma coisa importante dos homens saberem que eles têm e que é uma coisa relativamente comum, apesar de ser por
por uma coisa ruim, Sim. né? Então, nos homens, a maior parte das vezes é isso que a gente vai ver. Existe também uma pequena parcela, isso a gente vê menos, que aí a gente vai ligar um pouco com a infância, de homens que têm dificuldade de relaxar essa musculatura. Então, às vezes, eles têm dificuldade de urinar, às vezes têm dificuldade para evacuar, né? E justamente porque essa musculatura é um pouco mais tensa. Só que isso a gente vê muito pouco em homens, Lígia. Por quê? Isso vem da infância, né? Você que tem filhos, você que tem um filho menino, eu que tenho filhos meninos, a gente vê o quanto a gente cria de uma forma liberta, né? Sim. Ele quer fazer xixi, os meninos querem fazer xixi. Ai, tem vontade de fazer xixi, mamãe. Ai, põe o pipi pra fora aí, pode fazer xixi, né, em qualquer lugar. E é resolvido, é uma coisa muito livre, relaxada e tranquila. Então a chance dessa criança, menino, crescer com um padrão de retenção dessa musculatura é pequena, né? Então a gente vê pouco isso em meninos. Então, homens, o que mais a gente vê é essa questão vinculada à próstata mesmo. E né? deixa eu te perguntar uma coisa, o tempo de início do tratamento com a físio pós-cirúrgico interfere, muda muito a capacidade de resposta ou não, em qualquer fase da vida? Na verdade, quanto mais precoce for esse início do treinamento, melhor. Pensar que se houve uma lesão parcial, por exemplo, pensando em lesão nervosa, parcial, quanto antes a gente estimular, né, uma plasticidade dessas estruturas nervosas, melhor, maior a chance de recuperação. Acho que é importante o que a literatura isso, científica Super. O que a literatura científica mostra é que em até um ano, né, nesse primeiro ano é o ano da intervenção. Depois de um ano, se esse homem não fez nada, a chance dele permanecer daquele jeito é grande, né? Com aquele grau de incontinência. Agora, quanto mais precoce ele iniciar a fisioterapia, esse treinamento, melhor. Tem alguns estudos que mostram até fazer antes. Vou ser submetido a uma prostatectomia radical. Já vou iniciar o meu treinamento. Mas isso a literatura ainda não trouxe assim, olha, realmente faz diferença. Então, os estudos ainda são não são tão enfáticos que isso faz grande diferença. O que eu acho que faz diferença é aquela segurança. Do tipo, olha, eu sei que isso pode acontecer. E às vezes é esse o canal que o fisioterapeuta tem. Uma conversa, uma explicação. Pode acontecer de ter uma incontinência urinária por esforço, pode acontecer de ter uma impotência. O que eu farei logo após a retirada da sonda? O que eu posso fazer? Como é esse movimento? Trazer essas informações pré-cirúrgicas muitas vezes traz um conforto, né? E para o paciente isso é tão importante, está passando por uma situação difícil. Qualquer diagnóstico de câncer tem um peso gigantesco, né? Em termos emocionais. E se você puder trazer alguma coisa relacionada a esse conforto do tipo, olha, pode ser que aconteça, mas a gente vai trabalhar para isso melhorar. Talvez você sinta assim, assado, isso pode acontecer. Eu acho que tudo isso traz uma conotação diferente para esse pós-operatório que pode ser tão difícil para um homem, né? Ter uma impotência, uma incontinência. Então, quanto antes começar, sempre é benéfico. E acho que essa coisa também, né, do começar antes do procedimento cirúrgico, por mais que não tenha comprovação 100%, mas acho que a consciência corporal, né, Claudinha? A pessoa aprender antes de ter passado pelo processo, né? Aprender o que vai fazer, né? Isso é muito bom, Lígia, porque eu vejo a segurança que esses homens têm quando isso acontece. Isso não é comum na prática clínica, porque como não tem evidência científica, os médicos acabam não mandando de forma precoce para a cirurgia. Mas às vezes acontece, né, de boca a boca, o amigo do amigo que já foi, fala, não, eu vim antes porque eu vou fazer a cirurgia, então eu quero já saber o que eu vou ter que fazer logo depois. Isso traz uma segurança para eles muito grande, né, então é uma coisa bacana de fazer previamente, apesar da gente ainda não ter uma resposta da literatura que realmente faz uma diferença significativa em termos de recuperação. Tá? Mas a gente sabe, para qualquer cirurgia, né, eu vejo isso. Então, isso que você falou, o acesso precoce à físio ou acesso antes do procedimento cirúrgico, isso para qualquer região do corpo, né? Então, tem pacientes que a gente atende que tem uma disfunção, uma lesão no ombro, que vão passar por cirurgia. Se você ensina o que é possível antes do procedimento, a resposta é evidente que é melhor, né? Então, e esse acolhimento, esse olhar,
essa atenção e a clareza da explicação, da didática, de dizer. Por isso que eu acho que é tão interessante o profissional da área da saúde que é professor. Eu sempre tive essa sensação, que eu sempre falei, puxa vida, a gente pode ajudar muito mais quando a gente tem mais facilidade para explicar tudo. Então, eu acho que todo mundo devia se colocar como professor um pouco, né? Mesmo quem não dá aula oficialmente, mas que consiga explicar para o paciente com essa clareza, com essa transparência, né? Das possibilidades, do que a gente vai tentar evitar e do que vai tratar, se precisar, né? Exatamente. E aí, Lígia, uma coisa muito importante. Essa importância do profissional da saúde, qualquer profissional da saúde, que está ligado ao qualquer indivíduo, você ter clareza nas informações, você explicar, adesão a qualquer tratamento é diferente. A pessoa sabe aquilo que ela vai passar, sabe qual é o seu objetivo, né, terapêutico ali. Isso traz um diferencial para o tratamento enorme. E eu me lembro, Lígia, que talvez você se lembre, né, da mesma pessoa, José Américo, que foi nosso professor, né, na faculdade. José Américo falava assim, olha, eu me lembro muito claramente, porque às vezes a gente falava alguma coisa, ele perguntava qual é o principal papel do fisioterapeuta, e todo mundo, reabilitar, reabilitar. Ele falava, não, vocês estão enganados, é informar. E é exatamente isso que nós estamos falando. A gente tem que começar com a informação, com a clareza daquilo, porque o paciente sabe aquilo que ele vai passar, as expectativas, porque isso é outra coisa, né? Uma judiação, quanta gente está sofrendo por aí, por expectativas erradas, por falta de informação, por falta de acolhimento. E a gente tem que diminuir o sofrimento do mundo, né? Já basta a vida em si, como ela é. Então, se puder fazer... Exatamente. Se a gente puder, pelo menos essas coisas, deixar mais tranquilo, isso tem um ganho enorme para essas pessoas, sem dúvida. Sem dúvida. E, Claudinha, me fala um pouco sobre as mulheres. A gente conversou essa questão, né, da perda urinária. Acho que seria interessante você explicar essa diferença entre as questões de fraqueza e de tensão, né, que você estava falando. Isso. Porque esse é um ponto que eu acho que é importante. Muito importante, Lígia. Eu brinco até com as minhas pacientes, com os meus alunos, eu falo que é a epidemia da mulher moderna. Todo mundo com períneo duro. Eu falo períneo duro de uma forma simples, porque mesmo a literatura não traz essa resposta. Né? É uma tensão, é uma hipertonia, uma hiperatividade, tem uma infinidade de nomenclaturas. É uma disfunção miofascial, uma dor miofascial, enfim. É assim... A linha é muito tênue do que é exatamente, mas eu falo que clinicamente assim, tá duro e dói. Tá duro e dói não era para ser, tem alguma coisa errada, né? Canal vaginal tem que ter uma maleabilidade a ponto de ser possível passar um bebê. Então, e por que é válido a gente falar quando a gente está falando de perda urinária, né? As pessoas têm uma ideia, e isso é uma ideia muito popular, inclusive nas mídias sociais, de que perder urina para a mulher é um sinal de musculatura do assoalho pélvico ou do períneo frouxa, mole. Né? Aquela musculatura que desabou, que está extremamente enfraquecida. E aí pensando que é sempre isso, as mulheres buscam formas de exercícios. Não, então eu vou contrair, então eu vou segurar para eu vazar menos, para eu contrair, para eu perder menos urina. E aí ela acaba entrando num padrão de contração permanente, que seria esse espasmo, esse períneo duro, né? Que às vezes isso vem desse processo de uma tentativa de segurar, ou às vezes isso vem da infância, depois a gente vai retomar um pouco isso na infância. O fato é que quando a pessoa busca isso, ou quando se fala nas mídias sociais, olha, perde urina com esforço, vamos contrair, vamos fazer exercício. Isso é um perigo. Isso é um perigo porque eu olhando para o seu rosto, eu não sei como é seu assoalho pélvico. Né? E mesmo que eu quisesse saber como é seu bíceps, talvez visualmente eu consiga ver. Agora, o assoalho pélvico é uma musculatura profunda. Ela está antes das nossas pernas, a gente não vê. A gente não vê e isso é um perigo, porque se eu não vejo, eu não sei o quanto ela está fraca, o quanto ela consegue contrair, se é que ela consegue contrair, porque ela pode estar extremamente fraca e nem conseguir contrair, pode. Ela pode estar extremamente contraída e eu peço para essa mulher contrair ainda mais e ela pode permanecer contraída e eu arrumar um problema para ela, posso. Então, o que é importante de tudo isso? Primeiro falar que seja tensa,
seja frouxa, pode perder urina quando tosse e espirra, que é um dos tipos mais comuns de incontinência urinária por esforço, que é o esforço abdominal. Então, apertou a barriga, vazou, seja com um pulo, seja com uma pula-corda, um exercício de polichinelo, seja com uma corridinha. Essa pessoa fez um esforço abdominal e vazou, não quer dizer que ou é fraca ou é tensa. Como que eu vou diferenciar? Pode ser as duas coisas, porque uma musculatura extremamente tensa, ela é fraca, né, Lígia? No fundo, ela é fraca. Você não exercita essa musculatura. Ela perde a capacidade para diferenciar dela, né? Ela já exatamente, tá tão Lígia, por que isso? Que não tem como contrair, né? E aí quando a gente sabe, é até bom, vamos fazer um gancho disso, como funciona essa musculatura do assoalho pélvico, né? É uma musculatura que, diante desse esforço, quando a gente tosse e espirra, nosso diafragma empurra todos esses órgãos para baixo. Esses músculos empurram para cima, no sentido oposto, mas para ele empurrar no sentido oposto e manter as estruturas num local correto dentro da nossa pelve, para evitar essa perda urinária, falando de uma forma mais simples, mantendo as forças em equilíbrio, essa musculatura tem que se contrair, nesse sentido. Se ela está dura, rígida, ela não se contrai. Portanto, ela não faz aquela contração no tempo correto. Então, essa pessoa também vai perder urina aos esforços. E quanto mais ela tensiona para evitar essa perda, mais ela vai perder, Lígia. Parece um contrassenso. E muitas chegam no meu consultório e eu falo, olha, primeiro você tem que relaxar. Não, mas se eu relaxar eu vou perder. Eu falo, não, se você relaxar você vai melhorar. E aí a gente começa a quebrar um pouco essa ideia de perder urina com esforço é sempre uma coisa mole e frouxa. Como que eu vou distinguir isso? Com uma boa avaliação de um fisioterapeuta especializado. Porque essa avaliação em mulheres é por palpação via vaginal, porque essa musculatura está dentro, está escondida dentro dessa pelve. Então, via vaginal, eu vou sentir o que está embaixo desse canal vaginal, né? Vou sentir a consistência, tá duro, tá mole, né? Vou fazer exame de tônus, como na neuro, a gente vai ver a resistência ao movimento passivo e também eu vou avaliar o grau de contração. Em homens é via retal, mas é a mesma musculatura que eu vou avaliar. Tem algumas particularidades ali, né? Eu falo tem um orifício a menos, mas a musculatura sofre essa adaptação, mas são os mesmos músculos. E a gente vai avaliar a capacidade dessa contração, vai avaliar se essa musculatura está realmente tensa. Porque se ela está tensa, a primeira etapa é aprender a relaxar, aprender a soltar. Né? E esse aprender a soltar é essencial para urinar bem. Eu falo, tem que a porta tá aberta para o xixi sair, para evacuar bem, para ter relação sexual sem dor, né? Isso para as mulheres. Para os homens, às vezes o que aparece é uma constipação, esse intestino que é preso, mas na verdade não é o intestino que é ruim, é a porta que tá fechada. Então precisa aprender a relaxar, né? Então essa avaliação de um fisioterapeuta especializado e que tenha essa noção é o que vai distinguir, vamos contrair ou vamos relaxar primeiro, porque no fundo todo mundo vai ter que fortalecer, mas às vezes é uma segunda etapa de tratamento. Primeiro você aprende a relaxar, para depois você contrair e relaxar, ou seja, isso seria o exercício, né? Então essa é a ideia, e isso, Lígia, não sabemos por quê. Eu falo epidemia da mulher moderna, porque a minha formação de especialista foi em 2006, ou seja, faz 14 anos que eu estou no consultório. 14 anos que eu venho vendo mudar o perfil das mulheres com perda urinária. Então eu falo que hoje, 80% do meu consultório é períneo duro, com perda urinária, com esforço. Mas essa tensão aparecendo. O que está acontecendo com as mulheres, Lígia? Eu fico pensando, e eu penso como mulher também, né? Como mulher, como mãe. O que será que faz as mulheres terem tanta tensão guardada no corpo, né? Eu penso, que tipo de vida a gente está levando? Qual é o nosso momento de lazer, de descanso, de prazer com as coisas? Porque isso tem tudo a ver com o períneo, tem tudo a ver com a assoalho pélvico. Né? É muito simbólico, Lígia, muito. E acho que está tudo interligado mesmo. Não dá pra gente separar as coisas, né? Aquela pessoa que tem aquela rigidez aqui, que você fala, nossa, parece de madeira, né? Você encosta na pessoa e fala, meu Deus do céu. Dificilmente isso não é generalizado, né? E aí, será que essa pessoa está tendo espaço? Será que ela está tendo abertura para ela mesma, né? Para se ver, para se permitir, né? Como não dá para a gente tratar a pessoa segmentada, né? Exato, Lígia. E como cada vez mais eu vejo que um trabalho multiprofissional
eu diria, junto, Sim. é fundamental. Essas mulheres que têm esse tipo de dor, essa tensão exacerbada na musculatura do assoalho pélvico, eu falo que mexer nessa musculatura a gente vai destampar o passado, a gente vai destampar as emoções, porque ali está guardado muita coisa, né? E aí a gente vai fazer o gancho, inclusive, dessa infância, às vezes de relacionamentos abusivos, de coisas que ela foi guardando e retendo naquele assoalho pélvico. E que muitas vezes uma boa psicóloga tem que estar em parceria com a gente. Porque a hora que você destampa, ela às vezes não dá conta daquelas emoções, daquela coisa que vem junto. Porque outras mulheres, e ainda bem que na minha prática clínica eu vejo como uma minoria, mas não é tão incomum, são os abusos, né? E os abusos a gente vai pensar que infelizmente eles estão, fazem parte da vida do ser humano, uma tristeza isso, mas essas mulheres vão carregar essa coisa, fecha porque eu não quero aqui. E às vezes elas nem sabem que foram abusadas, Lídia. Elas vão saber a hora que eu falo que a gente trabalhar com esse assoalho pélvico para relaxar e destampar as emoções, é naquele momento que às vezes ela vai lembrar, ela vai ter um flash. Então trabalhar junto com uma boa psicóloga é fundamental. Então fazer esse trabalho em conjunto. Porque às vezes essa coisa do abuso fica muito velado, né? Fica muito escondido atrás de uma coisa assim, bom, mas não faz parte? Eu tenho que aceitar, eu tenho... E entender, compreender que tem que ser num bom momento, tem que ser com a permissão, né, da mulher, com a liberação, né, dessa musculatura. E isso começa na cabeça, a gente já sabe, essa parte é clara, né? Mas muita gente acho que realmente não deve conectar com o abuso porque ele é velado. Porque ele está mascarado, né? E ele é tão forte para muitas mulheres que assim, eu quero esquecer. Mas ele tá lá cravado nesse assoalho pélvico. Sim. E aí ela fala, eu quero esquecer, mas eu quero casar, eu quero ter minha família. Quantas mulheres não chegam no meu consultório, Lígia, tamanha essa tensão, que vem e fala, olha, doutora, eu quero engravidar. Eu estou há 3 anos casada e eu nunca tive uma relação sexual. Mas também não quer lembrar que um dia isso existiu. Então, assim, faz parte do processo de gerir aquele passado. Então, ter um trabalho em conjunto é fundamental para a gente dar essa assistência completa que essas mulheres vão precisar, né? Mas uma boa parte, Lígia, e graças a Deus, não são os abusos que causaram isso, né? Então, se a gente puder já fazer o gancho da infância, sim, né? A gente poderia... Faremos o gancho da infância. Uma boa parte não é o abuso, né? Ou relacionamento abusivo, enfim. Uma boa parte vem da infância. E vem de um processo que às vezes a gente não sabe e não tem ideia o quanto ele é delicado e importante, que é a retirada da fralda. O desfraude de uma criança, ele é extremamente delicado para a mente, e isso vai ficar nos esfíncteres, nas torneiras, ou seja, no assoalho pélvico, que esse é o único que tem uma contração voluntária, né? Então, se essa criança, nesse momento do desfraude, se ela não tiver maturidade neurológica para controlar esse esfíncter, essa contração e esse relaxamento, se esse processo for feito de uma forma abrupta, ou seja, desfraudes coletivos de escola, mães que querem tirar a fralda logo, porque a fralda custa caro, né? Ou então porque a vizinha disse, ai, tira a fralda logo dessa criança, ela já tá grande, não precisa, quanto antes tirar melhor, né? E não ter essa observação do tempo da criança, da maturidade, que ela vai dar sinais de maturidade, isso é uma agressão para o futuro. Por quê? Nenhuma criança, você que tem filho, quem tem filho e está nos ouvindo, nenhuma criança nesse processo gosta de ficar molhada, né? Então, o primeiro escape, eles ficam constrangidos, eles ficam chateados, isso é frequente, esses escapes, porque ele não está tendo essa noção neurológica do que é contrair, depois relaxar para urinar, para evacuar, vai acabar ficando mais contraído para evitar essas vergonhas infantis, né? E esse padrão retencionista, ele vai permanecer na vida. Então, às vezes, até a criança já passa a ter sinais de que ela está com um padrão retencionista. É aquela criança que tem intestino preso, mas que não é o intestino que não funciona, é a porta que está fechada. É aquela criança que não consegue urinar bem, que a mãe precisa falar, vai fazer xixi, filho. Ah, esse aí não para fazer xixi, não para de brincar para fazer xixi. Será que é bem isso ou será que o problema não começou lá atrás, né? E aí, quando
quando a gente pega essas mulheres adultas no consultório, isso é muito mais comum em meninas do que em meninos, né? Porque isso ainda se junta com aquela coisa de proteção dos pais. Menina fecha a perna, menina não pode, menina não pode usar saia, tudo é fecha a perna, tudo é errado, tudo não pode. Tem uma questão da criação aí. Então isso fica mais exacerbado nas meninas do que nos meninos, até por conta dessa liberdade que a gente dá para os meninos e que o Pipi pode mostrar para todo mundo, mas a menina não pode, né? Mostrar a vulva dela em lugares públicos, nem no parquinho ela não pode mostrar calcinha, né? Então essas duas coisas se juntam. E aí essa criança cresce com aquele padrão, porque ela não tem maturidade neurológica para pensar, nossa, agora eu posso relaxar. Agora é hora de fazer xixi, é um relaxar. Hora de fazer cocô, é um relaxar. Porque isso demanda de maturidade neurológica. Então, esse crescer nesse padrão vai trazer consequências lá na vida adulta. E isso é muito importante de perguntar. Essas mulheres vêm pro meu consultório e falam, converse com a sua mãe. Conversa com um parente que cuidou de você, porque às vezes a mãe não é viva. E aí é muito típico. Minha mãe tirou a fralda super cedo. Ela falou, quanto antes tirar? Tinha 1 ano, 1 ano e meio. Então, só pra gente falar qual seria a idade, quais seriam os sinais, né? Então, assim, a idade, entre 2 a 3 anos, meninos normalmente demoram mais essa maturidade do que as meninas, né? Então meninas normalmente começam a dar sinais mais perto dos 2 anos e meninos mais perto dos 3. Agora isso é uma faixa que é comum, né? Eu diria que é comum, mas pode acontecer até os 5 anos, que ainda está dentro da faixa de normalidade, que é possível essa criança adquirir esse controle de esfíncter mais velha, né? Então o que é importante é os pais terem tranquilidade de não apressar, de não ser uma coisa coletiva, e ser de acordo com a necessidade daquela criança, observar sinais do tipo assim, a criança percebe que tem xixi, então fala, mamãe xixi, no começo fala, mamãe xixi já fez, né? Só te contou que fez. Aí aos poucos ela fala, mamãe xixi, você fala, quer fazer? E a criança consegue fazer, ou seja, consegue relaxar e fazer aquele xixi, opa, é um ótimo sinal de maturidade. Para começar o quê? Uma conversa. Uma conversa sobre não usar fralda, sobre a cuequinha ou a calcinha, que cresceu, que já pode fazer xixi no pinico ou na privada, lembrando que privada sempre com assento redutor, a criança não pode ficar pendurada, ela tem que ficar bem sentada, com os pezinhos apoiados, estão banquinhos, coisas lúdicas. Isso ajuda muito a cuidar do assoalho pélvico dessa criança, que um dia será um adulto, que poderá ter consequências lá na vida adulta. Então começa nessa primeira infância. A gente tem que entender a delicadeza dessa estrutura, a importância dela para a vida toda, né? Então por isso que o título dessa live é da infância até a maturidade por conta disso, né? Porque começa todos, ali, né? Alguns problemas. Exatamente, para todos. Então, e a gente vê o quanto que homens, mulheres a gente tem uma coisa que é muito comum, a perda urinária, né? Eu diria que é comum, mas eu quero deixar bem claro que isso não é normal, né? Não é normal perder urina. Sempre tem uma forma de tratamento, sempre é possível, mesmo uma senhora de 90 anos, algum tratamento a gente pode trazer algum alívio, né? Então sempre é possível tratar e trazer melhoras. Não precisa ficar em casa, é normal, então perder urina, eu vou ficar aqui usando absorvente, como a gente vê na propaganda, que tem um monte de tipo de absorvente para incontinência urinária. Não tem como tratar, tem medicamento, tem fisioterapia, tem cirurgia, tem muita opção para ter qualidade de vida, né? Não precisa ficar perdendo urina, tanto homens quanto mulheres, né? E você falou de 2 tipos de incontinência, né? Você falou do esforço, que é quando a pessoa pula, tosse, espirra, né? E tem esse escape. Isso. E o outro tipo, que é a da urgência, né? Isso, até bom a gente falar que existe uma diferença, né? As pessoas acham que perder urina é um mecanismo de causa único. Até eu não sei se falhou agora, está me ouvindo, né? Estou ouvindo. E esse mecanismo de perda, ele não é único. A gente tem esse com esforço, que é esforçar o abdômen, e as nossas estruturas de sustentação não estão dando conta de deixar tudo no lugar correto para evitar essa perda de urina. Mas a gente tem um outro tipo, que é essa incontinência por urgência. A urgência significa que essa bexiga, que é a nossa caixa d'água, que é envolvida por um músculo especial, que é esse músculo que expulsa o nosso xixi, né? Esse músculo só deveria se contrair para
expulsar o xixi a hora que a gente permite a micção. Mas existem coisas, né, que podem acontecer ao longo da vida, e na mulher é comum a bexiga hiperativa relacionada ao envelhecimento, à diminuição do estrogênio, a outras questões que aí são mais incomuns, que são as questões relacionadas a tratamentos com radioterapia pélvica, por exemplo, que isso a gente vê em homens também. Essa bexiga passa a ter um comportamento inadequado. Ela fica hiperativa. Ou seja, enquanto ela deveria lá estar calminha, assim, enchendo, ela fica contraindo. Fala, vai fazer xixi, vai fazer xixi. Então dá uma urgência, de repente uma vontade louca de urinar. E às vezes essa pressão é tão forte que esse detrusor faz de forma inadequada, não permitida, que a gente chama involuntária, que essa urina sai. Ela vaza, porque as minhas torneiras não deram conta de conter. Essa contração inadequada aconteceu e acabou vazando essa urina diante da urgência, dessa vontade súbita, louca de urinar que tem que sair correndo. Isso também não é normal, isso também requer tratamento. Então o ideal é que isso vale para homens, para as mulheres e para as crianças. O ideal é que a gente vá urinar de 6 a 8 vezes por dia, Lígia. Isso dá em média a cada 2 a 3 horas. Se porventura até alguém que está nos ouvindo tiver refém da sua própria bexiga, do tipo assim, eu não consigo adiar. Quando vem a minha vontade, eu tenho que ir, eu tenho que sair correndo. Se você está refém da sua bexiga, significa que provavelmente você tem bexiga hiperativa, e talvez isso venha acompanhada de perda urinária ou não, porque às vezes é só uma vontade urgente. E essa vontade urgente eu não consigo adiar, mas dá tempo de chegar e eu consigo esvaziar. Às vezes essa vontade urgente é tamanha, que essa contração da bexiga é tão forte, que vaza urina, então eu tenho incontinência urinária por urgência. O tratamento padrão hoje da incontinência por urgência é medicamentoso e fisioterapia. Então a gente tem técnicas na fisioterapia que eu falo que a gente acalma essa bexiga que tá doidinha, né? Então a gente vai usar técnicas de neuromodulação periférica, por exemplo, que a gente tende a acalmar um pouco desse processo. Né? Tecnicamente falando, a gente vai normalizar o parasimpático, porque isso é um descompasso do sistema nervoso autonômico. Então, quando a gente usa esse tipo de neuromodulação periférica, a gente tende à normalidade. E a gente tende a manter esse ganho de funcionamento normal da bexiga com essas técnicas de fisioterapia. Em homens, Lígia, também acontece bexiga hiperativa, também acontece incontinência por urgência. E isso acontece quando esses homens normalmente têm aquele aumento benigno da próstata. Que esse aumento benigno da próstata, a maioria dos homens terá, né? Isso é justamente benigno, faz parte do envelhecimento da próstata. Só que o tratamento inicial não é fisioterapia, é medicamentoso. Por quê? Esses homens acabam desenvolvendo esses sintomas de urgência, de perda por urgência, por quê? Como se fosse um descompasso, porque essa bexiga não esvazia bem. Essa próstata, quando aumenta, ela não aumenta só para fora, ela estreita o canal da urina. Então esse homem fica com um canal estreitinho, então a bexiga faz força para urinar e sai um pouquinho, faz força e sai um pouquinho. Então toda hora é como se a bexiga falasse assim, volta lá que tem urina, volta lá que ainda tem, volta. Então esse homem tem uma frequência urinária muito grande, ele vai toda hora, não esvazia bem essa bexiga, dá vontade urgente, mas o problema é porque o caminho tá ruim. E esse caminho tá ruim porque essa próstata cresceu demais. Então, a primeira linha de tratamento é medicamentoso e é o urologista que vai fazer esse tratamento e essa recomendação das medicações para essa próstata emagrecer e esse canal ficar aberto o suficiente para poder esvaziar essa bexiga. Se ainda assim esse homem continuar tendo sintomas de bexiga hiperativa, aí sim ele vai para fisioterapia. E aí nós vamos fazer tanto um processo de normalização dessa musculatura do assoalho pélvico, quanto essa neuromodulação periférica. Então, ambos vão se beneficiar desse tratamento. Então, pode acontecer tanto com homens quanto mulheres, por causas diferentes, entendeu? Entendi. Nossa, Claudinha, eu tô assim, ó, pá. Que aula! Falei muito, né, Li? Nem deixei você falar, velho. Que aula, menina! Se você soubesse a tua clareza, a forma como você expõe, explica, tanto para o leigo quanto para a pessoa que entende mais do assunto, meu, isso é um show.
Deixa eu ver aqui Júlia, obrigada. se eu separei alguma outra coisa. A gente falou sobre avaliação individualizada, sobre os tratamentos, as opções, físio, cirurgia, medicamentoso, dependendo de cada avaliação, né? Dependendo de cada situação, de cada paciente. Um detalhe importante que a gente comentou na nossa conversa essa semana, que a perda urinária não é normal, nem na gestação, Isso. né? Eu sei que a gente Isso é outra coisa importante. A gente tem 5 minutos, mas talvez se você quiser comentar sobre isso, acho que foi a única coisa de tudo que eu anotei aqui para a gente falar, que talvez tenha ficado faltando. Joia. É uma coisa importante, Lígia, porque eu estava lembrando de tudo aquilo que a gente tinha falado, de coisas importantes e fundamentais da gente usar esse tempo para a gente falar, que essas pessoas estão nos ouvindo, então para trazer essas informações relacionadas a essa parte íntima desde a infância, mas faz parte desse processo a gestação, então a gente não pode deixar de falar. Perder urina na gestação é comum. Existe um mecanismo biológico que a mulher tem uma tendência maior a perder urina aos esforços, quando tosse e espirra. Mas isso significa que é normal? Não. Isso quer dizer que não é normal. Isso quer dizer que o castelo é de areia. Né? Ou seja, a gestação por si só já está jogando uma aguinha lá. Aquela estrutura de sustentação já não é muito boa. A chance dessa mulher permanecer com incontinência urinária pós-parto, independente do tipo de parto, isso é outra coisa importante, não é nascer por baixo que vai ter incontinência urinária, que vai rasgar tudo, pelo contrário. Gestar é a coisa que mais vai interferir nesse assoalho pélvico, aquele peso durante 9 meses, em cima dessas estruturas de sustentação, tanto musculares, faciais, que a gente falou que é a pele de dentro, né? E essas estruturas vão sofrer com o processo gestacional. Então, se for um parto vaginal bem conduzido, bem assistido, vai dar na mesma. Essa mulher aos 50 anos, isso a literatura científica mostra, que aos 50 anos o assoalho pélvico dela será igual, né? Então, gestar por si só é o que mais vai interferir nessa musculatura. Por isso que fazer um trabalho de prevenção, então, mundo ideal, vamos pensar uma coisa utópica. Todas as mulheres deveriam ser orientadas e avaliadas na sua a vida adulta, no início da atividade sexual, qualquer coisa assim, porque a gente tem que fazer uma palpação vaginal, para que ela saiba quais exercícios ela tem que fazer para deixar essa musculatura saudável para sempre, em todas as suas fases de vida. Gestação, no climatério, que é a época que o estrogênio vai embora, né? E essa musculatura vai sofrer, vai ficar um pouco mais frouxa, eu diria, mais amolecida, mas nada como um exercício para melhorar. Isso melhora em tudo. O assoalho pélvico é a mesma coisa, né? Então, na gestação é comum, porém não é normal, merece tratamento também, tá? Fisioterapia. Nossa, meu. Sem palavras. Só isso que eu te falo. Sem palavras. Ali, eu que super te agradeço. Aqui, amo conversar com você. A Ivana escreveu, a Ana. Ivana, vou te ligar essa semana. Tem um convite para a senhora. A Maria que legal. Luísa. Ana Maria é uma paciente minha que é do meu coração, uma amiga. Ela fala que ela tem aprendido muito, ela é muito generosa com tudo, sempre, mas hoje realmente, ó, o Aquiles escreveu aula total, muito esclarecedora, amando a live. Gente, muito didática sempre, exatamente, Gláucia. Ó, Claudinha. Gláucia, querida. Só gente querida, só gente boa que tá aqui perto da gente, Lígia. Dava pra gente sentar numa roda, conversar com a galera, isso é muito gostoso. A Geni, uma graça. É uma forma virtual, né? E assim, a minha ideia é que realmente seja proveitoso para todo mundo, que seja informativo, que seja claro, que seja um caminho para facilitar a vida das pessoas. E você pode ter certeza que você atingiu esse objetivo com maestria, Claudinha. Você mora no meu coração demais e eu te agradeço por tudo, por você existir, por você ser quem você é e por você ter topado estar aqui nessa noite. Eu que agradeço o convite, que gostoso. Eu sempre fico nervosinha antes, falo, como é que vai ser? Mas depois eu vi você, eu falo, gente, tô com a minha amiga, que gostoso, falando de coisas gostosas, porque você também mora no meu coração, você tem mãos
que passa uma energia, Lígia, e você sabe disso, né? A única pessoa que me tratou até hoje foi você, porque eu me permiti ser tratada só por você até hoje, porque você é demais, viu? Também mora no meu coração. Obrigada, meu amor. Foi muito lindo o seu projeto, fiquei super feliz de participar e de poder contribuir. Obrigada, gratidão de todo o meu coração. Um beijo enorme, gente. Obrigada por todos que entraram na live, que ficaram com a gente. É uma delícia fazer parte disso aqui e beneficiar vocês trazendo gente especial para falar. Eu sei que o benefício... Gente, obrigada. O maior benefício é meu, porque eu tenho 1000 conversas antes, depois. Eu sei que o benefício maior é meu, mas eu tenho certeza que ajuda todo mundo. Claudinha, obrigada por tudo. Li, obrigada a todo mundo que ficou ouvindo. Foi um prazer estar com todo mundo aqui, gente. Obrigada. Marina, beijo, querida. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.